Amém, amados. Agora vamos para a palavra. Amados, eu não lembro, eu acho que foi no estudo, e com algumas pessoas também que eu já conversei, mas eu acho que eu não falei isso como pregação. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em João 4, há um encontro de uma mulher samaritana com Jesus Cristo. E nesse encontro, eu quero, por favor, que vocês prestem atenção no que eu quero trazer para nós essa noite. Eu quero que a gente saia daqui sabendo o que é ser sacerdotes e quem é o nosso irmão diante de Deus. E essa mulher com quem Jesus que vai ao encontro dela, que em João 3, tinha sido Nicodemos que havia ido ao encontro de Jesus. Em João 4 é Jesus indo ao encontro da mulher samaritana. E na conversa entre os dois, para a gente resumir, ela faz uma pergunta a Jesus: qual é o lugar de adoração? Qual é o local? Qual é o templo que a gente tem que entrar para adorá-lo? Porque quando o povo tinha sido cativo, Samaria se mesclou com outros povos, e ali eles também levantaram um templo. E quando eles levantaram esse templo, eles levantaram no monte onde Abraão havia levado Isaque para ser sacrificado. Mas a história toda sempre diz que o lugar de adoração seria Jerusalém. E ali também tinha o templo de Jerusalém. Então ela pergunta para Jesus, qual é o lugar de adoração? É lá no Sinai, onde Abraão teve a experiência maravilhosa com o Senhor, ou aqui, como a Escritura havia dito que teria que ser? E a resposta para Jesus é, olha, adoração não tem a ver com lugar, não tem a ver com geografia. A adoração tem a ver com pessoas. E aí ele diz isso dizendo, o tempo já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isto é, quando a gente ainda abre em João, e aí eu vou pedir, podem botar só essa do João para mim, só essa passagem de João 14, 23, se eu não me engano, é João 14, 23. Vai falar Jesus começando a trabalhar no pessoal. Ele tinha dito no versículo 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, até que chega o verso 23, a gente pode ler junto, por isso que eu pedi para passar aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. A morada vai ser em quem? Não. Jesus vai fazer morada. Vai fazer morada em quem? Em quem o ama. Aquele que, vamos lá. Se alguém somos nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos. Viremos quem? Eu, meu Pai, o Espírito, e faremos nessa pessoa morada. Ainda aí, agora não precisa colocar não. Quando a gente vai abrir tanto em 1 Coríntios 3, 16, como a 1 Coríntios 6, 19, vai dizer que o Senhor fez de nós templo do Espírito. Isto é, aquilo que o Senhor havia dito em João, já preparando o dia, inclusive quando Jesus ainda está ali, ele é interrogado sobre o templo, e ele diz que dali não ficaria pedra sobre pedra. Ele profetiza isso no ano 30, no ano 70, aquele templo é derrubado, e aí Jesus preparando o pessoal para que o pessoal entendesse, olha, o Senhor não habita em tendas, nem em templos feitos por mão. E agora a gente vai ler essa passagem que eu estou falando, abra sua Bíblia em Atos 7, no verso 47, enquanto você abre eu quero orar. Senhor, ajuda-me a ser um instrumento de bênção. Ajuda-me a ser alguém que revele, Senhor, a Tua palavra em cada coração, em cada mente. E segundo a Tua graça, ajuda a Tua igreja, o Teu povo, a ter um coração propício como terra fértil para receber a Tua palavra. E que ela possa produzir segundo os Teus propósitos, para a glória do Teu nome,
para uma igreja edificada que te honre em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 7:47. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos? Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Isso que está sendo dito aqui é uma réplica. Se você abrir aí Isaías 66, versos 1 e 2, essa profecia se encontra em Isaías, e aqui ela está sendo repetida através de Pedro falando, olha, o Senhor não habita em morada feita por mãos humanas, ele se assenta no céu, a terra, estrado dos seus pés, mas de uma maneira que a minha mente não alcança. O Senhor resolveu habitar em nós, fazer morada em nós. É por isso que ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E naquele dia o Espírito foi derramado sobre o povo. E o Espírito desde então está sendo derramado sobre a igreja do Senhor. E é por isso que Paulo ainda diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Ainda em Atos, abra por favor, em Atos 17. Eu só vou tentar lembrar o versículo que agora minha mente me traiu. 24. Podemos? Atos 17, 24. E aqui é Paulo falando. Antes tinha sido Pedro, agora é Paulo falando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente, estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um deles. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Nós vamos ver dois apóstolos, Paulo e Pedro, que um caminhou diretamente com Cristo e outro não, e vão afirmar a mesma coisa, afirmar que Deus não habita em algo feito pelas mãos dos homens, mas Deus escolheu habitar em nós. E esse desejo de Deus de habitar em nós, aí eu quero que você abra em Êxodo 19, esse desejo de Deus habitar em mim e em você, é um desejo que Deus tem de nos fazer sacerdotes desde o começo de tudo. Quem lembra qual era a função do sacerdote? Quem lembra, gente? A função do sacerdote era ligar Deus ao homem e o homem a Deus. O sacerdote, ele tinha a responsabilidade de ter uma vida totalmente santa dentro dos parâmetros que Deus havia ordenado. E esse homem, uma vez por ano, ele aparecia, o sumo sacerdote, que era uma vez por ano, esse homem, uma vez por mês, ele aparecia diante de Deus para propiciação dos pecados, isto é, ele aparecia diante de Deus, falava a Deus em nome do povo, pedindo perdão pelo pecado do povo, através do sacrifício realizado, e às vezes, porque na época era mais Moisés quem falava, mas às vezes eles também traziam algo da parte de Deus para o povo. Mas a função do sacerdote era isso, levar o povo até Deus. E quando a gente vai ler em Êxodo 19, versículo 6,
Vai dizer, Gênesis 19, versículo... Êxodo 19, eu me confundi agora, Gênesis 19, Êxodo 19, Gênesis é ainda a história de Moisés, então é Êxodo 19, verso de número 6, deixa eu ver se o versículo pelo menos minha mente não deu um nó. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus convoca Moisés ao monte e fala para Moisés: Moisés, você vai lá, fala para todo mundo se santificar. Foi Êxodo 19, 6. Fala para todo mundo se santificar e que esse povo virá até mim. Você vai vir primeiro, mas esse povo também virá até mim. E aí Moisés desce, dá a ordem que Deus deu. E aí quando a gente chega em Êxodo 20, no verso 18, quando o povo já está lá na frente, olha o que está escrito. Êxodo 20, verso 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Como eu disse no capítulo 19, Deus chama só Moisés e diz para Moisés: Moisés, prepara o povo, santifique o povo e traga o povo até mim. Porque até então o único que falava com Deus era Moisés. Mas Deus está falando para Moisés que ele quer fazer de todo o povo, de toda a nação, o quê? Sacerdotes. Esses que pudessem chegar diante de Deus. Mas quando eles chegam lá, eles vêem trovões, um monte fumegando, fumaça para tudo quanto é lado. E aí eles pegam e ficam com medo. E por causa do medo eles disseram: Moisés, a gente não quer passar por isso não. Vai você mesmo, Deus fala contigo. E depois tu vem e fala conosco, senão nós podemos morrer, nós vamos acabar perecendo. Mas a gente está encontrando que desde o começo da caminhada, Deus queria que todos nós pudéssemos chegar diante dEle. Nós pudéssemos ir até Ele, em qualquer lugar que fosse, em qualquer hora que fosse. Mas o homem, temendo a Deus e com medo de Deus, e aqui eu quero abrir um parênteses, há uma diferença entre temer e ter medo. Temer, eu reconheço a grandiosidade de Deus. Eu reconheço o poder de Deus. Eu reconheço a autoridade e soberania de Deus. Todavia, eu sabendo quem Ele é, eu com temor, reconhecendo todo o poder, eu me achego diante dEle, sabendo também que Deus é Deus de amor, de graça, de misericórdia e de compaixão. E aí, quando a gente entende isso, a gente vai se relacionar como a gente se relaciona, sabendo que Deus é santo e a gente não pode brincar com o pecado, mas também sabendo que quando a gente precisa de um acalento, de um refrigério, de um socorro, a gente pode chegar diante daquele que a gente chama também de Abba, de paizinho, porque sabe que Ele vai nos ouvir e no tempo oportuno vai nos socorrer em nome de Jesus, amém, amados? Só que esse povo aqui, eles só tiveram medo, eles tinham medo de ser consumidos por Deus. Por causa disso, esse plano de Deus só foi acontecer através de Mateus 27, versículo 51, que quando a gente vai encontrar Jesus Cristo morto, sendo crucificado, e a Bíblia vai dizer que o céu se rasgou de cima a baixo. Qual era a função do véu no Antigo Testamento? Dentro daquele tabernáculo que Deus havia dito que era para ser construído, havia um lugar chamado santo, depois vinha um véu e tinha um lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo é onde estava a vara de Arão, onde estavam os pães da preposição, onde estavam os mandamentos. Nesse lugar só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para poder oferecer sacrifício a Deus em prol do povo. Quando o véu rasga, a Bíblia vai nos ensinar que um novo caminho nos foi dado. Quem é o novo caminho?
Jesus. Que em João 14, que nós lemos, ele tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente abre em 1 Timóteo 2,5, vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, quando o véu se rasga e o Espírito vem habitar em nós, vai dizer, e eu quero que tu abras comigo em 1 Pedro 2,9, para dizer, para você ver que é o Senhor falando, é a palavra do Senhor quem está dizendo. 1 Pedro 2,9. Vai dizer assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita. E depois está escrito o quê? Não escutei, está escrito o quê? Quem é sacerdote real agora? Nós, a igreja do Senhor. Então ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aí tem um objetivo. Lembra que a função do sacerdote é levar as pessoas a Deus. E hoje nós somos sacerdócios real, amém, amados? Pelo menos é o que a palavra diz para a gente. Então, lá no Velho Testamento, existia essa função do sacerdote ser o responsável por levar o povo a Deus. E olha aqui o que ele está falando depois de dizer que nós somos geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Deus veio habitar em nós, não em templos feitos por mãos humanas. Deus veio fazer de nós templo, morada do Espírito Santo. E fazendo isso, Ele nos fez também sacerdotes. Isto é, eu hoje, você hoje, em qualquer lugar que seja, no teu quarto, no teu banheiro, no teu carro, tu pode, no nome de Jesus Cristo, chegar diante do Senhor e interceder pela sua família, interceder pelo seu irmão, interceder pela sua igreja, interceder pelo bairro onde você está, interceder por qualquer guerra mundial, porque você tem direito ao acesso ao Pai, através de Jesus Cristo, porque o véu rasgou-se de cima a baixo, e a gente pode entrar aí no Santo dos Santos, e contemplar a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é grandioso demais e a gente não entende isso. A gente tem dificuldade de compreender que quer seja uma criança que já tenha entendimento de quem é Jesus e confessou Jesus, como a pessoa mais idosa que a gente tiver aqui presente, essa pessoa, ela é habitação do Espírito Santo, ela é sacerdócio real, ela pode chegar diante de Deus e interceder em favor de outros. E às vezes a gente não tem preocupação em ferir uma pessoa que é sacerdócio real. Eu tenho a convicção, eu posso até estar equivocado, mas para mim eu estou convicto, que se chegasse talvez aquele tempo do Antigo Testamento, e eu estivesse aqui na frente, com todas as vestes que Arão vestiu, as pedras, as 12 pedras aqui simbolizando, haveria um respeito muito grande pela minha vida. Isso eu estou botando a minha vida como exemplo, mas poderia colocar de qualquer um aqui presente. Porque a gente ia olhar aquilo, e a gente é muito direcionado pelos olhos, e ia dizer, olha, tem toda uma paramental, tem toda uma roupa, tem todas ferramentas nele que falam que ele é sacerdote. E aí talvez nós teríamos preocupação do que, como vamos tratar, do que vamos dizer. Um exemplo, o bispo vem aqui domingo, eu estou conhecendo vocês agora, mas para muita gente, caramba, é o bispo. É claro que a Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra, e o bispo eu conheço desde que ele tinha 17 anos de idade, e eu estou no Espírito Santo por causa dele, porque ele me convidou para estar aqui. Mas eu quero dizer que o mesmo Espírito que habita nele, habita em mim e habita em você.
tal como Ele é morada do Espírito Santo, eu sou e vocês também são, em nome de Jesus, amém? O mesmo acesso que Ele tem ao Pai, eu tenho em qualquer lugar que eu tiver, porque o Espírito habita em mim, e em Cristo Jesus eu tenho esse acesso para falar com o Criador da minha vida, aquele que detém todas as coisas, aquele que se assenta no alto e sublime trono. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai, e eu teu também. Só que a gente às vezes não tem preocupação de falar mal do irmão. A gente tanto não entende que o nosso irmão, que é melhor dizendo, que o nosso coração é o altar onde Deus habita. Por favor, com carinho e respeito, e eu quero crer que com as passagens que nós lemos, isso tenha ficado entendido. Com todo carinho, se você pensa diferente, por favor, te respeito por isso, ainda que eu não concorde, mas aqui não é o altar. O altar está aqui. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita naquele que Ele criou a sua imagem, a sua semelhança. Por isso, onde nós estivermos, a glória de Deus vai estar presente, porque Ele habita em nós. Por isso que Ele fala que nós somos luz, porque onde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. Aqui me foi perguntado, na verdade, pastor, as meninas vão dançar, a gente pode apagar a luz? Eu falei, sem problema. Mas quando a luz é acendida, o que acontece com as trevas? Elas desaparecem, porque a glória do Senhor habita em nós, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem tanta dificuldade de compreender isso, de entender que meu irmão e minha irmã é morada do Espírito de Deus, é morada do próprio Deus. A gente tem dificuldade de compreender que nós somos chamados como sacerdotes santos, para ter uma vida santa onde a gente estiver, para que, se tendo uma vida santa como um sacerdote tem que ter, a gente possa clamar, interceder em favor de outro, ao Deus que tem todo o poder. Sabe, eu tenho uma preocupação com alguns aqui, eu já conversei sobre isso. Isso que eu estou falando com vocês, eu tenho essa luta há mais de décadas, de que a gente precisa compreender que o meu irmão, ele foi comprado com o mesmo preço que eu fui. O Espírito que habita em mim também fez morada nele. Ele é tão valioso para Deus como eu posso achar que eu também sou. Que ministério não faz ninguém maior ou menor do que ninguém. Ministério aprove a Deus, é Ele quem escolhe e acabou, ninguém pode discutir com isso. Mas porque Ele escolheu não tem a ver com melhor ou pior, apenas a gente vai ter que viver aquilo que está escrito em Mateus: a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas quem conhece a passagem sabe que Ele deu 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro, e quando Ele foi cobrar, Ele cobrou do 1, 1 que Ele deu, Ele cobrou do 2, o 2 que Ele deu, Ele cobrou do 5, 5 que Ele deu, porque Ele é Deus justo, e Ele é o Deus que chama e capacita, amém, amados? Amém? Ele chama e capacita. Isso é para todos. É para toda a gente canta, né? E vem fazer morada. Espírito Santo, como é que é? Mora em mim, não é isso? Ele já mora, ó, desde o dia que você confessou que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Ele não vai morar amanhã, Ele mora no dia da tua confissão, da tua entrega. E desse dia você passou a ser sacerdócio real, que pode falar com o Pai a hora que quiser, em qualquer circunstância. Há uma declaração de um escritor, que ele fala que as paredes dos hospitais são as que ouviram as orações mais sinceras da vida. Porque quando a gente está internado, é a hora que a gente rasga mesmo tudo, né? Dependendo da enfermidade que a gente tenha, ou da vontade de sair daquele lugar. Porque naquele lugar, ou qualquer outro lugar, se você rasgar o teu coração, tu tens um acesso livre em Cristo Jesus. Porque você é sacerdote real. Nós juntos somos a nação santa, povo eleito, escolhido pelo Senhor.
Dito isso, abre em Efésios 2. Efésios, capítulo 2, do 19 ao 22. Estão me entendendo, amado? Eu gosto de fazer isso. O que eu estou perguntando, o que eu estou falando é bíblico? É bíblico, gente? Amém? E olha só o que Paulo... A carta aos Efésios é conhecida como a carta de maturidade de Paulo. Quando você vai ler essa carta, você vai ver inclusive que não há nenhuma correção praticamente, há mais incentivo, exortação no sentido de animar o povo. Lamentavelmente, 50 anos depois, essa igreja, a gente vai escutar sobre ela, lá em Apocalipse, dizendo que ela deixou o seu primeiro amor. Mas quando Paulo escreve aqui, essa igreja está muito bem, Paulo está no seu ápice, digamos, de maturidade espiritual. E no verso 19 do capítulo 2, ele vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa passagem aqui, Paulo já não fala só da individualidade. Ele agora está falando sobre família de Cristo, corpo de Cristo. Por favor, se vocês forem para casa entendendo somente o que eu vou falar agora, já valeu a pena. Nós precisamos compreender que enquanto comunidade, nós temos responsabilidade uns com os outros e temos responsabilidade com a caminhada da igreja. Repito, esses versículos que nós lemos não está falando mais sobre individualidade, está falando sobre comunhão, sobre uma comunidade inserida, porque ele está escrevendo para a igreja que está em Éfeso. E ele está dizendo que a gente juntos, edificados em Cristo, nós nos tornamos santuário, morada. Mas pastor, o senhor está falando o tempo todo que ele habita em nós, e habita. Mas a Bíblia fala que nós somos irmãos em Cristo, família do Senhor, membros do mesmo corpo. E não fomos chamados para andar sozinhos. Vamos pegar Atos dos Apóstolos e vamos ver lá que eles se reuniam todos os dias, de casa em casa. Quando Deus olha, e aí eu quero apenas crer que seja assim, para a igreja metodista Nova Canaã, ele sabe que essa igreja faz parte de uma igreja muito maior, a igreja universal, e não universal no sentido de nome, mas a igreja que está espalhada aí nos 4 cantos da terra. Mas enquanto igreja Nova Canaã, há um propósito de Deus em nossas vidas como um todo. Cada um aqui tem um papel como sacerdote para ser feito, realizado, cumprido nesse lugar. Cada um aqui tem uma responsabilidade, um chamado de Deus para a gente fazer. Vocês já repararam, eu estou chegando aqui agora, mas normalmente só muda o CEP. Normalmente é assim, quando a gente chega numa igreja, o povo que trabalha é quase sempre o mesmo povo que está pau para toda obra em tudo. É sempre meia dúzia de 6, que você sabe, ó, é para lavar, ela está. É para cozinhar, ela está. É para poder iniciar, ela está. Estou mentindo, gente, acabei de chegar aqui, não é assim? Porque a gente não compreendeu que todo mundo é sacerdote real, que todo mundo tem um chamado, que todo mundo é membro de um mesmo corpo, que esses membros juntos vão estabelecer um corpo saudável, morada santa do Senhor, para realizar a grande obra que Ele tem que realizar em nós e através de nós. E quando você não cumpre o seu papel, você está deixando esse corpo enfermo, você está deixando essa casa com alguma infiltração. Aleluia, amados. É que o silêncio reinou, né? Quem aqui, eu gosto quando eu vou falar principalmente de Coríntios 12 e Romanos 12, falando dos dons e falando de corpo. Qual é a mulher aqui, minha família já escutou isso 500 vezes, mas quem é a mulher aqui que
vai fazer unha lá no dedinho, mindinho do pé e alguém já tirou um bife? Ninguém? Já. É muito bom, né? Não é legalzão? O resto do corpo nem esquenta, não é assim? Não é não? É lá aquele dedinho, que ele tem uma responsabilidade muito grande, que é de dar o equilíbrio. Essa é a função do dedinho mindinho que a gente tem nos pés. A gente nem lembra desses caras. A não ser que tiram um bife ou que dão uma topada. Mas lembrando ou não dele, ele está ali para fazer o papel dele, nos dar o equilíbrio. Eu não sei o teu chamado, mas se você não realizá-lo, você vai tirar o equilíbrio do corpo do Cristo. Se você não realizar o teu chamado, falando como casa edificada, você vai permitir que essa casa possa vir a ruir. Porque você tem um chamado, quer seja a idade que você tenha, quer ser o tempo de igreja que você tenha. Deus confiou a você um propósito, Deus confiou a você um chamado, porque na cruz de Cristo, Ele fez de você sacerdócio real. Ele derramou sobre nós dons e talentos. Ninguém foi chamado para vir só aqui sentar no banco e ir embora. Ninguém. Quem te falou isso te enganou. Os chamados vão ser diferenciados. Um é orelha, outro é nariz, outro é boca, outro é o dedinho mindinho. Mas todos temos um chamado. E a gente precisa compreender o que Jesus conquistou na cruz. Que a gente canta que é direito nosso e a nossa herança, e de fato é. Mas Ele não conquistou só salvação, amado. Se fosse só salvação, no dia que a gente fosse salvo, a gente morria, ia para o céu, que Paulo vai dizer que muito melhor é estar com o Senhor. Mas Ele nos quer aqui porque Ele tem uma obra a realizar através das nossas vidas. Ele quer que os seus sacerdotes sejam um instrumento de Deus para levar outras pessoas a Cristo, a Deus. E Ele quer que o chamado que Ele tem para nós se cumpram realizando um todo na igreja. Quando esse lugar aqui, todo mundo reunido, tem que ser o lugar da paz, da alegria. Lamentavelmente, espero que aqui não seja, eu estou chegando agora, mas normalmente o lugar que tem mais guerra, tem mais briguinha para querer ser, para querer aparecer, é no meio dos crentes. Aqui tinha que ser o lugar da unidade, da comunhão, de todo mundo perguntar para todo mundo, onde que está doendo, eu posso aliviar a tua dor? Qual é a tua necessidade? Eu quero ser a resposta de Deus para a sua vida. Olha, eu não vou pecar, porque além de eu transgredir contra o meu Deus, eu estou atrapalhando a obra de Deus na comunidade onde eu estou inserido, porque sacerdócio é sacerdócio santo. Vem? Quer não, né? É sacerdócio santo, é nação santa, é povo real. E eu tenho um compromisso com o meu irmão. Eu tenho um compromisso com o chamado de Deus, onde eu estou inserido. E eu quero terminar, amado, dizendo para você, lembre-se que quando você for falar do teu irmão, da tua irmã, algo ruim, você está falando sobre alguém onde o templo do Senhor, onde o Espírito do Senhor habita, porque essa pessoa se tornou templo do Espírito Santo. Você lembre-se que quando você for falar mal de alguém, denegrir um irmão, irmã, você está falando de alguém que é sacerdócio real. Mas pastor, a pessoa não está dando esse testemunho. Seja você um ajudador, uma ajudadora dessa pessoa. Seja você um sacerdote que leva essa pessoa a Deus. Está rodando aí na internet. Minha filha tinha comentado, depois algumas pessoas mandaram para mim. Do rapaz que era conhecido como Pastorzão. Eu não sei o nome dele, mas ele fazia sátiras, mas sátiras legais com a vida da igreja. E até então, ele se dizia cristão. E ele foi aí, está afastado, ele foi no podcast. E uma das falas dele, ele falou assim, eu não pedi para Jesus morrer por mim. Eu não pedi nada a ele, por que eu tenho que ficar servindo a ele? Não tenho não. E a minha primeira reação foi falar, Senhor, tenha misericórdia desse cara. Tenha compaixão, traz ele de volta.
brota o arrependimento dentro do coração dele. Mas ao mesmo tempo eu vi muita gente que a palavra é ela, vai para o inferno, aí, está perdido, já era, está endemoniado. Amado, o que eu quero é que ele volte para o Senhor, porque Jesus Cristo morreu na cruz por ele, para fazer dele morada. O sangue que foi derramado na cruz foi em favor dele, foi em teu favor, foi em meu favor. E a gente, enquanto sacerdotes, vamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, tenha compaixão, salva o perdido, liberta o cativo, dá vista aos cegos em nome de Jesus. Esse é o teu chamado. Eu vou me santificar porque primeiro eu amo a Deus, mas também é porque eu quero cumprir o chamado de sacerdote, para que através de mim todas as pessoas possam chegar a Deus. Paulo tem uma palavra que eu oro muito sobre ela. Ele fala assim: eu quero ser achado nele. E tem até uma música que fala sobre isso. Eu quero ser achado em Cristo. Isto é, quando a pessoa te encontrar, ela tem que encontrar Cristo em você. Isso faz parte da tua oração. Isso faz parte da tua vida. Eu repito, eu vejo muita gente preocupada em santificar esse espaço aqui, esse espaço aí. E diz que não, é casa do Senhor, com carinho. Às vezes a gente cuida daqui e não cuida do irmão. Não tem palavras de amor para com o irmão. Não tem longanimidade para com o irmão. Não socorre o necessitado. Isso aqui, se tiver um terremoto, graças a Deus aqui não tem, mas a gente viveu no Peru e sabe o que é terremoto. Isso aqui vai ruir, mas o que não pode ruir é aqui. E você é responsável pelo seu irmão, quer você queira ou não. Se você não quer, eu te convido a se converter hoje em nome de Jesus. Eu te convido a passar a ser sacerdócio real, a viver no meio de uma nação santa, de um povo escolhido pelo Senhor. Por que a gente tem tanto escândalo hoje? Porque a gente perdeu o temor a Deus e a gente deixou de compreender que a gente tem uma responsabilidade enquanto cristão com a vida daqueles que estão ao nosso redor. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós somos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Por que tem muito escândalo? Porque a gente não compreendeu o que Jesus conquistou na cruz. Antes, alguns escolhidos podiam chegar diante do Senhor. Há duas linhas teológicas, uma que nega que seria assim, a outra que crê que era assim. E aí eu vou dizer sobre os que creem, que o sumo sacerdote, quando ele chegava para entrar no lugar santíssimo, botava-se um sino em seu pescoço e colocava-se uma corda em seus pés, que enquanto aquele sino estivesse tocando, era porque o sacerdote estava vivo, o sumo sacerdote estava vivo, não havia sido consumido. Se o sino parasse de tocar, ninguém poderia entrar lá. Se ele tivesse morrido, ele teria que ser puxado pela corda. Hoje a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor Jesus, nos permite, ainda que pecado, chegar diante do Senhor para pedir perdão pelos pecados, tendo a convicção de que se o perdão pedido é por um arrependimento real, nós seremos perdoados, santificados, e dos nossos pecados Ele não se lembrará mais. É algo glorioso demais, amados. A gente pode fazer aquilo que o Elon Musk, com mais dinheiro que ele tenha, ele não pode fazer. Ele pode criar o foguete mais rápido do mundo, mais potente que seja, para ir em qualquer lugar. Mas só chega no Santo dos Santos, só chega diante o Pai da Glória, só chega diante do Criador, aquele que nasceu de novo, que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Libertador, e que é morada do Espírito Santo. Esse chega diante do Pai, louvado seja Deus. Entenda isso, abrace isso, saiba que o desejo de Deus sempre foi, para que eu e você tenhamos uma comunhão com Ele.
Você não precisa de pastor para chegar diante de Deus, você não precisa de padre, você não precisa muito menos de imagem. Você precisa só crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o único mediador que nos leva ao Pai, que Ele é o nome que está sobre todo o nome, que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e assim sendo Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tudo pode, Ele tudo sabe, e Ele está em todo e em qualquer lugar. Por isso Ele está na tua casa, Ele está no teu carro, Ele está embaixo da árvore que você está lá pegando uma manguinha para poder chupar. Amados, quando a gente lê Atos capítulo 4, acontece um milagre ali. Perdão, no capítulo 3, 4 é o desenrolar do milagre. No capítulo 3 de Atos acontece um milagre. Quem lembra qual é o milagre? Em frente à igreja Formosa, tem um paralítico que está ali há anos. Em frente à igreja, ele não entrou na igreja. E aí chegam lá para ele Pedro e João. E Pedro primeiro resgata a dignidade dele. Eu termino aqui em nome de Jesus. Pedro resgata a dignidade dele porque os que pediam esmola, eles não podiam olhar para as pessoas. Eles pediam de cabeça baixa e faziam assim com a mão, porque eles não eram dignos de olhar. A primeira coisa que Pedro fala é: olha para nós. Resgatou a dignidade. Não seja aquele que derrube a dignidade do teu irmão nem de ninguém. Seja instrumento de Deus para restaurá-la em nome de Jesus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. A segunda coisa, ele vai dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. No século 20, um determinado pastor, que eu não vou citar o nome, virou para um outro pastor e disse: na época de Pedro a gente não tinha ouro nem prata, hoje nós temos. E esse outro pastor falou: mas está difícil da gente poder dizer como Pedro para um paralítico: levanta e anda. E a outra coisa que acontece é o milagre. Ele levanta e anda do lado de fora do templo. Quando ele entra no templo, quem entende, quem conhece a história, está todo mundo injuriado, porque ele foi curado e está dentro do templo. E ficam mais injuriados porque foi em nome de Jesus, que tinha sido crucificado, que ele foi curado. E querem inclusive arrumar uma briga com ele, e ele fala que foi no nome de Jesus que ele foi curado. Pedro e João são presos. No capítulo 4 eles são libertos. E está o povo lá orando pela libertação deles. Eles, quando chegam junto aos irmãos, o povo está lá orando, cantando. E eles falam o seguinte na oração: Senhor, continue nos dando ousadia e intrepidez para continuarmos pregando a Tua palavra. Mas preste atenção, o milagre aconteceu do lado de fora. E o problema aconteceu do lado de dentro. A religião faz isso com a gente. A religião tem o poder de fazer a gente botar tudo numa caixinha e dizer que se está fora daquela caixinha está errado. Quando a gente lê Atos 9, Paulo tem um encontro com Jesus montado num cavalo, indo prender a igreja. Quando a gente chega em Atos 10, o Senhor está um tempão querendo convencer a Pedro: olha, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Quem não conhece, depois vocês leiam lá, é a conversão de Cornélio. E enquanto isso, Cornélio, que é um ímpio, que é um gentio, cheio de coração, cheio de temor no coração a Deus, e obediência a Deus, orava, dava esmola. E até que o Senhor manda Cornélio dizer para os empregados dele chamar Pedro. Pedro vai lá. E eu conversava isso com alguém esses dias, eu acho linda essa passagem, que Pedro chega na casa de um gentio, se é alguém que estava para Pedro à margem. E Pedro chega cheio de pedigree. Não é lícito um homem como eu, se fosse nos nossos dias, ele dizia aleluia, chegar na casa de um gentio para poder pregar o evangelho. Mas estava eu em jejum e oração, e Deus olha para Pedro e interrompe Pedro e derrama do Espírito sobre Cornélio e todo o povo que estava em sua casa.
O Espírito, ele é livre. Ele sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Não tente encaixotar o Deus. Não tente domesticar Deus, o Espírito. Ele habita em você. E Ele é poderoso para fazer coisas tremendas em você e através de você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém? Antes da gente terminar, a minha esposa e minha filha vão cantar um hino, que eu quero crer que vocês aí conheçam, mas aqui só o Rodrigo que conhecia. E a gente canta esse hino inclusive ele tem cheiro de naftalina, de tão antigo que ele é. Mas esse hino ele fala justamente do que eu preguei hoje. Eu desejo muito que aquilo que eu não alcancei, o Espírito de Deus possa ter falado ao teu coração. Amém, Jordano? Amém, meu amado? Se tu conheces, né? Se tu conheceres, pode cantar junto. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Eu acredito que muitos conheçam esse Vamos louvor, ficar amém? de pé e vamos cantar, Então vamos amados. adorar Mas ao está sendo Senhor. projetado aqui, vamos ficar de pé. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu não alcanço, Senhor, a tua misericórdia a ponto de compreendê-la, mas eu te louvo porque o Senhor nos escolheu, o Senhor escolheu habitar em nós, o Senhor escolheu, Senhor Deus, nos guiar através do Espírito Santo, o Senhor escolheu nos capacitar através do Espírito Santo, através da tua palavra. O Senhor escolheu nos dar dons e nos fazer participante da grande obra, Senhor, de salvação dos perdidos.
A tua palavra nos ensina que os anjos queriam, Senhor, pregar a palavra, mas a nós o Senhor confiou o chamado sacerdotal de levar outras pessoas a Ti, de intercedermos a Ti em favor do povo. E, meu Deus, eu clamo a Ti, não nos deixe negligenciar esse chamado. Não nos deixe, Senhor Deus, olhar isso como coisa menor. Compreendamos, Pai, ajuda-nos a compreender, meu Deus, que isso é graça sobre graça, isso é misericórdia sobre misericórdia. Meu Deus da glória, nessa noite nós queremos pedir, Senhor, que os céus se rasguem e o nosso entendimento seja cheio do Teu favor, seja cheio da revelação do Teu chamado a nós, que em nome de Jesus venhamos viver praticando aquilo que o Senhor confiou a nós. Ensina-nos a amar a quem o Senhor ama, ensina-nos a amar o que o Senhor ama, ensina-nos, Senhor Deus, a honrar, Senhor, o sacrifício na cruz, valorizando o nosso próximo, porque na cruz o Senhor se entregou por ele. Ensina-nos, Senhor Deus, a compreender que o Senhor chamou todos para trabalhar, que todos têm um propósito, têm um chamado designado pelo Senhor, e que um dia nós vamos prestar conta, Pai. Um dia vamos comparecer diante do tribunal do Senhor, para prestar conta de tudo aquilo que fizemos, que deixamos de fazer, como está, Senhor Deus, em Eclesiastes 12, em 2 Coríntios 5:10, vamos comparecer diante de Ti. Mas nessa noite eu estou aqui clamando em favor da Tua igreja, em favor dos meus irmãos. Desperta-nos, Senhor Deus, para aquilo que Jesus conquistou na cruz. Desperta-nos para o Teu propósito sobre nossas vidas. Desperta-nos para aquilo que o Senhor confiou a nós. Em nome de Jesus eu te clamo, Senhor, da criança mais nova, a pessoa, Senhor, de maior idade aqui, venha o Espírito de Deus nos avivar, venha nos renovar, venha abrir o nosso entendimento em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Venha nos ensinar a andar em unidade, em comunhão para a glória do Teu nome. Levanta aqui obreiros, levanta aqui soldados valentes que vão seguir o general que é Cristo. Levante aqui um povo, Senhor Deus, que não teme outra coisa, Senhor, a não ser, Senhor da glória, viver na vida de santidade no Senhor. Eu entrego cada vida em Tuas mãos, cada família representada. Entrego o Jordano e sua família que está aqui conosco. Os pedidos de oração que aqui se encontram. Que a Tua graça se manifeste. Que a Sua misericórdia e a Sua provisão seja sobre cada necessidade. Que o milagre aconteça e seja testemunhado para a glória do Teu nome. Eu entrego, Senhor, o povo da Igreja Metodista de Canaã em Tuas mãos. E clamo a Ti. Faça coisas tremendas em nós e através de nós. Dá-nos corações aquebrantados e ensina-nos a viver em Ti com temor, mas também cheio de amor por Ti. E que a graça, faça assim com a sua mão, como você já aprendeu, coloque sobre a mão do seu irmão, num simbolismo de unidade. Membros de um mesmo corpo, povo eleito, nação santa, sacerdotes reais, e que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor, Salvador, Libertador Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que o incomparável e imensurável amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que assenta no seu sublime trono e tem a terra como os cabelos dos seus pés, mas que resolveu também habitar em nós, que a unção e a comunhão e o poder do Espírito Santo que nos capacita e nos guia pela vereda da justiça, sejam abundantes sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, e todos aqueles que são sacerdotes reais, digam amém. Que Deus nos abençoe, amados. Me permita chegar ali na porta, em nome de Jesus. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
tempo todo, o tempo todo.